Agora nós estamos aqui com a nossa querida... Ai, meu Deus, ela vai dizer o nome dela, esse convite, essa coisa de... Vem com a gente. Boa tarde, tá? Meu nome é Ieda Lúcia Moreira. E sou professora, né, de formação, hoje secretária escolar, no colégio da escola pública. E como aconteceu o convite da parte da professora Alexandra, né? Como foi o nosso encontro, né? Aí teve coisa na sua vida também. Foi um encontro, né? E é de uma fofa, gente. Porque, na verdade, a Alexandra estava na minha escola, utilizando o espaço, né, para provas que tem hábitos, né? Em escolas, município, estado, fazer avaliação dos alunos e solicitou para utilizar o nosso espaço. E nisso, a pessoa aqui é uma pessoa muito falante, fala muito. Como diz meus familiares e amigos e meu namorado, que eu palestro, não entendeu? Não deixa eles falarem. E aí, nessas conversas, vendo as histórias, a Alexandra me apresentou a questão da coletânea que ela estava organizando, né? Que eu queria fazer parte, e até outros colegas também. E no primeiro momento, eu fiquei meio assim, na dúvida, entendeu? Se eu fazia ou não fazia. Porque eu sempre eu falava brincando. Vou escrever um livro com todas as minhas histórias, né? Porque esse ano completando 37 anos de estado. Então são muitas histórias de escola, de aluno, de um monte de coisa. E aí, seu pai... Falei, mas aí fiquei naquela dúvida, vou, não vou, são muitas histórias. Eu não sabia nem que história eu iria contar. Olha, a Ieda teve dificuldade de fazer um recorte. Ieda, calma. São muitas histórias. Me conta algumas. Aí ela foi contando, aí a gente foi pensando, né, Ieda? Então, tinham realmente várias histórias, né, de escola. Só que, na questão de vida, né, eu passei uma fase bem difícil, de dor, de questão de saúde da minha mãe, pós-pandemia, que todos nós sofremos muito. E essa pós-pandemia, infelizmente, minha mãe veio a ficar acamada. Tá? E com a questão de posso entrar no assunto? Ainda não, né? Peraí. Então ficou acamada, e nisso eu escolhi em fazer esse meu capítulo, né? Que se chama Encontro de Vidas, que depois eu vou entrar em detalhes, tá? Mais voltado, que foi um resgate que eu fiz da minha vida, tá? Para poder permanecer, apesar de ser muito falante em tudo, mas às vezes, que é uma coisa também que eu achei de colocar, que às vezes a gente fala muito e tudo, mas isso é meio que a gente se esconde de dores, de problemas, e às vezes as pessoas não te resgatam achando que você está bem, você não está bem. Sim. Tá? Então foi... Obrigada, Ieda, por ter aceitado esse convite, né? E a gente teve que insistir porque ela queria desistir. Não, Ieda, vamos embora. Mas Alexandre, é muita coisa. Da Ieda. Muito bacana mesmo, né? E o título, né? Quando você vê Encontro de Duas Vidas, nossa, gente, é sensacional. E Bienal, eu nunca pensei, realmente não. A gente até vê televisão, a gente vê novela, né? Não, a gente vai juntar num localzinho, né? Lançar o livro, aquela coisa assim, caseira, né? Quando fala, vou pra Bienal, foi aquele, entendeu? É o susto, né? Entendeu? Eu tô na Bienal fazendo aqui, gente. Entendeu? Porque você, né, vamos dizer assim, é a primeira vez, nunca. Apesar de eu sempre, como eu falei, né, brincar. Vou escrever um livro e vai ser um best-seller de tanta história. Cada história que você pensa que só acontece nos filmes, mas acontece na vida real. Que legal. E aí, aconteceu, e aí eu falei, gente, mas... vai direto lá no topo, né? Porque é uma coisa de início, você começar no topo, né? Verdade. Porque realmente, como a Alexandra falou, você começar num grande evento como a Bienal, não é para todos, entendeu? Não é para todos, é bem difícil essa entrada, né? E você conseguir o caminho. Isso. E aí conseguiu, lançou, agora é importante. Ela já deve entrar na escola autografando. Entendeu? Pediu até mais livros, né, Ieda? Tive que pedir, porque as pessoas... Porque, na verdade, eu meio que fiz as coisas quietinha, fui fazendo, né? E aí, quando aconteceu, quando eu botei em público, a coisa já tinha acontecido. E aí, o povo levou aquele susto. Ieda, como assim? Ieda não, gente. Entendeu? E aí,
fui passando para as pessoas, informando, né? Essa questão toda. E as pessoas realmente estão... cadê o livro? Agora mesmo, né? Nesse intervalo de hoje, eu já fui lá nos meus diretores para entregar o livro deles, entendeu? Não, eu imagino a Ieda chegando pro diretor. Não, diretor, agora eu tenho um podcast, porque, né, tem um pós-lançamento. Ele, Ieda... Daqui a pouco não tem mais na escola, né? Vai ficar famosa. Vamos lá, Ieda! Fala um pouquinho, né, desse encontro aí, do título do seu capítulo. O que é que te inspirou? Qual foi o momento? Porque você é uma mulher de muitas histórias, né? Pra escolher uma... Foi bem complicado pra escolher realmente, tá? Porque como a Alexandra falou, são muitas histórias... Só que aí, naquele momento que me tocou a história na questão em relação à minha mãe, o que aconteceu? O título é Encontro de Vidas. E o que é esse encontro de vidas, tá? Na verdade, teve a pandemia, pós-pandemia, infelizmente a minha mãe começou a se adoentar, teve o diagnóstico de Alzheimer, né, de início de Alzheimer, então tinha que fazer o tratamento. Então não podia mais ficar sozinha. Então foi toda uma mudança de vida, né, para poder cuidar dela. E infelizmente também ela sofreu um acidente doméstico, fraturou o fêmur. Por conta do Alzheimer, ela não andava mais, porque quem já passou, e eu falo para as pessoas, não queiram, porque é muito dolorido quem passa com alguma pessoa doente com Alzheimer, porque na verdade... A pessoa que tem a doença é ruim pra eles, mas pra nós que estamos acompanhando é pior, porque você vê... Eu digo que você via a pessoa morta-viva, porque não era mais aquela pessoa que você conhecia, né? Então é bem dolorido. E eu trabalhando, porque eu não larguei o trabalho, teria direito à licença médica para acompanhar, mas era um momento que eu tinha de distração. Porque eu ficava ali me consumindo e você vendo, você acaba se adoentando mais do que a própria pessoa que está com a doença, né? Então, eu passei por muitas coisas por conta disso. Inclusive, até, Alexandre, parece uma coisa, né, um absurdo. Mas até assédio moral no trabalho. Então, foi uma fase bem difícil. Parece que é um período que junta tudo, né? Junta tudo. E a gente parece que vai sucumbir, né? Então... E, infelizmente, minha mãe veio a falecer por uma coisa que eu não esperava. Foi uma coisa assim, de repente, que não foi por conta do Alzheimer nem nada. Ela teve uma infecção, foi para o hospital só para tomar medicamento e nisso se complicou. Ai, meu Deus. E faleceu. Então isso pra mim foi um... E agora? O que você faz? O que você faz da vida? Porque eu tava quase 2 anos só naquilo ali. Trabalhando e cuidando dela. Não tinha saídas, não tinha nada. Porque ela tinha acompanhantes também. Mas no momento que a acompanhante não estava, era eu. Sim. Então, eu tenho irmãos, mas que moram longe, fora do Rio de Janeiro. Então, ficava mais complicado. Então, ficava somente eu, fisicamente. E quando ela faleceu, né, que eu estava como estudiosa, né, trabalho em educação, na área de saúde também, eu comecei a perceber que eu estava entrando num quadro de depressão. Que o único momento que eu ficava bem era trabalhando, porque eu me distraía. Mas chegava sexta-feira, sábado e domingo em casa, se deixasse eu dormia a sexta e acordava só na segunda. Sério? Muito sério, as pessoas às vezes não... Você estava num quadro de depressão, né? Mas você reconheceu que estava nesse quadro? Eu estava, por isso que eu comecei a me sair, porque como eu já trabalhei na área de saúde e tudo, então eu falei, peraí, eu tô querendo entrar nessa depressão e eu não posso deixar ela se alojar. Né? Ela se alojar. Porque quem me via no trabalho, em casa, como eu falo, muitas pessoas que estão lendo, hoje é que sabem que eu estava entrando nesse quadro de depressão, porque até então eu sofri esse quadro sozinha. E eu saindo deles. E o que aconteceu nesse encontro de vidas? Na verdade, foi com um resgate com animais. Porque nessa escola onde eu trabalho, a gente cuida, né, de gatinhos abandonados e tudo. E um caiu na minha mão, que eu não ia ficar com ele, tá, gente? Eu falei que eu não queria mais animal. Né? Só que ele entrou numa sexta na minha casa, numa sexta-feira e nunca mais saiu, lá. E lá no livro você registra isso, né? Lá no livro ela fala assim, não, eu vou ficar com ele só esse final de semana. O que aconteceu nesse final de semana? Só de final de semana, e ele tá lá até hoje. Promessa, só final de semana. E aí ele está lá até hoje. Quanto tempo?
Já tem, vai fazer 2 anos. Final de semana longo, né? Entendeu? Foi em 2000 e minha mãe faleceu em 2023, tipo, em março, eu achei ele em abril. E aí ficou que eu ia, né? Eu arranjo uma adoção pra ele, entendeu? E como eu arranjei pra outros vários antes desse momento, mas tá lá até hoje. Aí ficou. E logo depois, nesse mesmo ano, em 2023, abandonaram dois cachorrinhos. 2 cachorrinhas, na verdade, dentro da escola onde eu trabalho. E como sempre, a nível de doença, naquele dia chegou a ser engraçado. A minha avó, que eu tenho uma avó que é viva, 98 anos. Coisa linda. Manda um beijo pra ela. Beijo, dona. É só Xará, Maria Auxiliadora. Só que o pessoal só chama ela de Dorinha. Entendeu? E aí, o que acontece? Ela se sentiu mal. A gente saiu da emergência. Eu cheguei de manhã sem dormir em casa. Depois, né, dela ficar com o filho dela. Sabe quando você acha assim, eu tô vendo miragem? Vejo 2 cabecinhas assim de cachorrinho no portão, eu indo trabalhar, na grade do colégio. Gente, eu tô vendo coisas ou tem 2 cachorrinhos dentro da escola? Entendeu? E eles não saíam. Eu entrei, eles em vez de correr pra fora porque eu entrei, eles corriam pra dentro. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu tinha um compromisso, eu tinha mal chegado, eu queria dormir pra poder ir pro compromisso, né? Porque era o final de semana, né? Não tinha aula. Aí eu falei, ai meu Deus do céu, eu vou capturar cachorrinho agora. Mas a mesma ideia, vai para adoção, tá? Vai para adoção. Só que aí, chega meu namorado, fica apaixonado por uma. E aí ficou com esta Teve aquela disputa assim, não vou dar não, ela é minha, eu que peguei primeiro. Ele deixou, porque como eram 2, ele já... Não, essa daí é minha, essa é minha. Já deu até o nome dela é Tieta. Entendeu? Aí vou levar. Aí eu, tá. Aí, tá bom, você vai levar. E a outra ficou comigo, eu falei, mas eu vou arranjar adoção. Gente, eu tentei. Como a gente fala, né? Deusas, energias, quando é pra ser, é pra ser. Falei, não, eu vou arranjar uma adoção. E aí eu até consegui. Só que a pessoa devolveu. E quando ela me devolveu, foi uma coisa assim, né? Quando eu fui buscá-la, né, de volta, porque a pessoa desistiu, ela se agarrava em mim e me lambia, tipo assim, não me abandona mais. E aí também está lá em casa até hoje. Um terror, tá, gente? Um terror, os 2, tá? É um terror. É um terror. Vocês não imaginam o terror. Tá? Mas é gratificante, porque na verdade... Eles me resgataram, porque eu tava no momento, como eu falei lá atrás, de entrando na depressão. E às vezes, como eu moro sozinha, você chega em casa, quem? Eu tinha minha mãe, foram 2 anos daquela coisa o tempo todo, né? E não tinha, e agora com eles, né? Eu tenho... É como eu falo, não existe cansaço, não existe nada. Eu posso chegar em casa 8 horas da manhã, 8 horas da noite, 10, meia-noite, mas eu tenho que ir lá limpar, dar comida, tratar. Tem uma ocupação, né? Porque tem que ter. E como eu falo, eles não pediram pra estar aqui. Eu que peguei. Então eu tenho que cuidar. Não existe cansaço. Entendeu? Então vou lá. Então eles, na hora que, né, apesar de, graças a Deus, a questão da depressão foi, mas de vez em quando você ainda fica naquela, né? O pezinho, mas aí você chega em casa, né? Vê as 2 criaturinhas, que agora eu tenho até mais uma. Ih, meu Deus! Tira a foto e manda pra gente lá no grupo. Aí tem os 3 e você sabe que chega e tem essa coisa de ter alguém, alguma situação que você vai ter que se dedicar e não tem como você não... É igual ter filho, né? Filho carnal, filho humano. Né? Você não... Tem teu filho, você não vai falar, tô cansada, não vou te dar comida. Você tem entendeu? Não vou te dar banho. A força de onde não tem. E vai, entendeu? E que é... O caso das 3... São 3 ferinhas agora. São 3 ferinhas. No caso... vocês, né, acompanhem, peguem, adquiram um livro, a coletânea. Vocês vão que tem histórias maravilhosas, não só a minha, mas aí você vai ver que só tinham 2 na época, que agora já são 3. Então, eu não tenho espaço, sabe, gente? O próximo capítulo vai ser Encontro de 3 Vidas? Não tem, entendeu? Mas, e que eu falo pras pessoas, é gratificante, porque eu quis falar sobre isso, que foi no momento de dor, e até pra ajudar outras pessoas que às vezes, né, como eu coloquei numa parte do livro, você pensa que é o fim, que você não tem mais nada.
a fazer, que não tem mais um caminho. Legal. E o caminho aparece. E o que me apareceu foi os animais. Que bom. Que eu já tô até com vários projetos sobre isso. Me modifiquei. E como eu falei, né? Tô pra me aposentar. Então, e quando se aposenta, eu não vou parar de trabalhar, mas já criando outras coisas. Outras expectativas, outros tipos de trabalhos. É isso mesmo. Entendeu? Em relação, principalmente, à questão dos animais. Que eu tenho minha irmã também. Beijinho, minha irmã Carmen, que é gêmea comigo. Entendeu? Só que não está aqui, mora lá maravilhosamente em Pernambuco. E que ela tem também um resgate de animais. Ela também é cuidadora de animais. Então, vai surgindo projetos. Que bacana. Entendeu? Sobre isso. Vai sobre longe, essa questão. Ieda, vai longe. Até que hoje a gente teve um gatinho. Não já... é? A Ieda atrás do bichinho. O gatinho. Nosso primeiro momento foi lá no auditório Darcy Ribeiro, aqui mesmo na Biblioteca Parque Estadual, onde nós tivemos também uma parte, né, com o auditório e outros convidados, né, nesse pós-lançamento, coletando as histórias transformadoras. Daqui a pouco a gente olha pro lado, lá no auditório, sentadinho assim, igual um jarrinho, quietinho, um gatinho. Falei, gente, de onde esse gato? Falei, como a Ieda é muito ligada a animais, falei, Ieda, esse gato é seu? Ela, não, Alexandre, esse gato não é meu. E ele ficou lá um tempão, né, Ieda? Ficou. Muito maneiro. Ieda que atrai os gatos. Meninas, então, parece que não, mas passa muito rápido, né? Muito rápido. E aí, cada uma de vocês agora vai ter um momento para fazer a gratidão, expressar a gratidão de vocês a quem vocês quiserem, deixar uma frase, um trecho impactante do livro de vocês, convidar para ler, tá? Cada uma aí com 2 minutinhos para a gente ir para os nossos finalmente, pode ser? Sim, Ieda pode começar, porque começou com o Valéria no outro quadro, com a Valéria. Posso começar. Assim. Gente, agradeço, né? A gente sempre agradece, no caso, a Deus, aos meus familiares, né? Os meus irmãos que eu tenho, minha avó, né? Meu namorado, que tá sempre ali, olha que eu sou bem difícil, entendeu? Eu tô... Conheci hoje, Jorge, sou pequenininha, mas o povo dele é grande. Vocês nem sabem que eu bato, que eu capaz de bater. Mexe comigo. Ele tem que ter uma paciência. Tem que ter paciência. Eu reconheço, entendeu? Que tem que ter paciência, né? Aos meus amigos, todos os meus amigos, os colegas lá de trabalho, né? Todos do colégio, eu trabalho, né, em colégio, então todos que estavam, os que já souberam, e que quando, né, apareceu, que ficaram felizes, né, estão na expectativa de ler, né, porque até então eu ainda não tinha passado os livros para eles, então eles estão na expectativa de ler, né, então que todos também possam, adquirir também, porque não só, como eu falei, a minha história, tem várias histórias maravilhosas de superação, e que cada um, e o que eu digo, né, questão do livro? Primeiro, que é a questão da depressão, que esse meu encontro é trabalhar a depressão e, no caso do resgate, o abandono de animais. Então, que as pessoas repensem nisso, porque hoje, né, o ser humano tá bem cruel, né, e a gente acaba encontrando animais que eles são fiéis mesmo, ele não vai... Você pode até brigar com ele, mas ele vai voltar ali pra você. Então a gente tem que dar o amor a eles, porque eles só pensam que a gente vai dar amor a eles, e nós somos cruéis com eles e com o nosso próximo, tá? Então, que repensem nisso, e que repensem também que, tipo, a gente pensa que estamos no fundo do poço, não vamos sair, que é difícil, principalmente com pessoas, né? Várias pessoas que, como eu, na questão do luto, que é uma coisa muito difícil, as pessoas não levam a sério, acham que é brincadeira, que é bobeira, né? E ter cuidado, às vezes, com as pessoas, o que você vai falar, porque da mesma forma que eu tranquilamente consegui, entre aspas, né, tranquilamente, sair dessa depressão, às vezes as pessoas não saem. Porque é bem complicado, você tem que ter uma superação muito grande para você não deixar entrar nela e não sair. E que é bem difícil. E às vezes as pessoas confundem que a pessoa é alegre. Ninguém vai achar que eu tenho depressão, gente. Eu falo pra caramba. E é alegre, né, Lieda? E sou alegre, brinco, dou esporro, sou animada. É acolhedora. Ninguém vai acreditar. Quando leram, o pessoal ia, eu não acredito nisso, entendeu? Falei, uma amiga minha que foi na Bienal, ela falou, Ieda, ela me passou uma mensagem, Ieda, eu nunca pensei que você tivesse ficado em depressão. Olha. Entendeu? Porque... A gente também usa umas máscaras também, né, Ieda? Porque
é aquela coisa, as pessoas não prestam atenção no outro. Sim. Né? Então, foi muito essa questão. Então, prestem atenção no outro. Às vezes as pessoas estão rindo, mas aquilo ali é máscara. Entendeu? Aquele ali, às vezes, é o mais preocupante, é o mais que tá com problemas, é o mais que precisa de ajuda do que aquele, entendeu? Que tá ali chorando, e às vezes não é ele que precisa de tanta ajuda. Entendeu? É aquele que tá rindo. Porque ele não vai transparecer pra você. Então, quando você perceber, ele já foi. Ai, meu Deus. Forte isso, Ieda. Entendeu? E o que... forte. Entendeu? Então, é uma coisa bem difícil. Então, preste atenção. Eu tô com várias... Passei com várias pessoas, né? Que passando por luto, por mãe, por marido, por filhos. E se vocês não tomarem cuidado, a pessoa vai. Tá certo. Desculpa que eu fico muito emocionada. Obrigada por você trazer esse depoimento pra gente. Muito bonita Tá a bom? história da Muito Ieda. linda, muito linda. Muito bonita a história Muito dela. Pós-lançamento da coletânea Histórias Transformadoras aqui na Biblioteca Parque Estadual. Nós estamos aqui, né, encerrando esse momento de podcast, onde passou por aqui vários coautores que fazem parte da nossa coletânea. Aproveitar a oportunidade para agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer a minha família que sempre me apoia, agradecer os meus filhos, né, meu esposo, agradecer os meus pastores que também nos apoiam e nos abençoam, agradecer os nossos irmãos e muitas pessoas envolvidas. Quero agradecer imensamente ao apoio de todos os servidores da Secretaria de Estado de Educação. Quero agradecer também, né, a todos os meus idosos, para quem sabe, né, eu trabalho com pessoa idosa, articulando política pública voltada para a pessoa idosa, trabalhando a valorização e promovendo dignidade à pessoa da terceira idade. Siga lá o nosso canal, @idosar.com.br, tá bom? Um abraço e até a próxima.